muito boa noite a vocês. Sejam muito bem-vindos a esta temporada de 2023 do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça. E neste primeiro episódio do ano, nossa equipe renova o compromisso com você que sempre nos acompanha, que nos prestigia, ou que está começando a assistir neste momento, o compromisso de trazer assuntos relevantes do meio jurídico para toda a sociedade. O ano de 2022, claro, vocês sabem, passamos por muitos percalços, a começar pela pandemia que não terminou ainda, mas logo, se Deus quiser, vai acabar a pandemia, mas também tivemos muitos momentos importantes aqui para o Entendi Direito, que tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House, e a gente espera continuar com essa grande parceria neste ano de 2023. Este é um episódio especial. Este primeiro de 2023, nós vamos trazer para vocês uma retrospectiva do que foi 2022 para a gente. Não é isso, Denis? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Renata, é isso mesmo. A gente vai trazer alguns assuntos legais que foram pro ar. Muito conteúdo. Quem quiser ver todos os conteúdos pode ir no nosso canal no YouTube, se inscreve, vê nossa playlist lá de todos os episódios e a pessoa não vai se arrepender. E queria desejar um bom ano para todo mundo. Isso aí. Lembrando sempre, você falou muito bem, né, que todos esses episódios, vamos passar só uns trechinhos aqui, né, Rafael? Todos eles estão no canal. Boa noite, Renata. Boa noite, Denis. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um programa. Um feliz ano novo todo, né? Vida nova, energias recarregadas para mais um ano. Mas a gente teve muita coisa, né, Renata, no ano de 2022. Muitos temas bacanas que valem a pena a gente estar aqui relembrando momentos marcantes dessa temporada para dar o pontapé para essa nova temporada aqui. Isso aí. 2023 promete muito aqui no Entendi Direito. E na nossa retrospectiva, então, vamos começar já. Começamos com o Pé Direito 2022, que ficou lá atrás, mas a gente sempre vai lembrar os bons momentos, as boas entrevistas e os ótimos entrevistados que passam por aqui pelo Estúdios House. Lá em janeiro de 2022, o nosso primeiro episódio foi com o advogado Dr. Daniel Gulo de Castro Melo, ele que é do escritório Birajara Gomes de Melo, e ele veio aqui falar com a gente num programa super bacana, né, gente, inclusive de audiência, sobre assédio moral e a responsabilidade civil dos líderes de empresas. Renata, também não podemos esquecer do caso Alice, quem não se lembra, quem não se esqueceu desse caso? Aquela menininha bonitinha que fazia o comercial do Itaú. A gente trouxe o advogado aqui, Otávio Breda, para debater sobre direito de imagem, né? Ele falou sobre a exposição da internet, como são as regras, que a internet não é uma terra sem lei. A gente também trouxe esse caso aqui da menina Alice para debater no programa, e foi um excelente programa. Foi mesmo. E no episódio 16, nós falamos com o Maurício Massaro, chefe do Sejusc Limeira, sobre conciliação, um tema super importante. Mas antes de passarmos para fevereiro, vamos rever um trechinho da entrevista com o Dr. Daniel. Isso é uma discussão que eu tenho com o sindicato, o Denis, que a gente não chega num acordo. Isso é abusar do trabalhador. Não é abusar do trabalhador. Qualquer trabalho seu, você vai ter meta, cara. Eu sou advogado, eu tenho meta. Vocês jornalistas, vocês têm meta. O jogador de futebol tem meta. Por que ele não vai ter meta? Então, primeira coisa, tem que ter meta. Ponto. Todo mundo tem que ter meta. Você pega um PLR. PLR que é um direito, né? Está na Constituição Federal, a lei de 2000, que muitas empresas dão ao PLR. O que é o PLR? É você dividir. Tem uma meta, você cria a meta no começo do ano, junto com o sindicato, junto com uma comissão constituída para essa finalidade, e você paga ou não, dependendo do atendimento de meta. Isso é normal, é salutar. É bom para a empresa e é bom para o trabalhador, porque eles trabalham querendo atingir essa meta. Então, tem que ter meta. Agora, como fazer cumpri-la? Aí que está o segredo, que é licitude versus ilicitude. Quer cobrar meta? Beleza. Saiba cobrar, cara. Quando eu comecei a dar palestras de assédio moral, as pessoas, Daniel, eu fui assediado. Pô, o que aconteceu? O meu chefe me chamou na sala dele e deu uma bronca em mim. Não sei o quê. É isso? É isso. Quantas vezes aconteceu? Não, foi uma vez só. Mas ele faltou com respeito. Poxa, uma vez só.
Se ele faltou com respeito, você tem um chefe mal educado, mas não tem um assédio moral. Todo mundo pode estar no mau dia. Estou no mau dia, eu vou e posso descontar no trabalhador. Não é correto, mas não é assédio. Agora, esse chefe, ele não gosta da pessoa. Eu tenho uma galera no setor de trabalho com 10 trabalhadores. Eu tenho um que eu não gosto do cara. Eu sou o chefe, eu não gosto daquele cara. Eu vou fazer de tudo para perseguir esse cara. Então eu vou pegar no pé desse cara. Eu vou cobrá-lo de uma forma demasiada. Mas só ele. O assédio, ele pode ser sorrateiro. Eu não gosto do Denis. Então eu vou pegar no pé do Denis todas as reuniões. Eu tenho uma reunião de gerenciamento. Exemplo. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã. Beleza. Vocês estão lá, Renata, Marta, não sei o quê. O Denis não fala nada. Ele só fala... Desculpa. Ele fala alguma coisa, um comentário profissional, eu não falo nada. Eu só olho pra ele e falo assim, puta merda, ó o Denis de novo. Um olhar desdenhoso meu, 1, 2, 3 vezes, denota uma perseguição, que por conseguinte denota um assédio moral. Então eu não sou assediado dando porrada no cara. Só eu sorrateiramente, eu desqualifico o Denis. Ele tem uma sensação de incapacidade profissional. E ele vai embora. Isso que o assediador quer. Por isso que é muito difícil você capitular o assédio moral. Bom, Renato e Rafael, no mês de fevereiro a gente conseguiu reunir aqui, em um mês, assuntos criminais, ambiental e civil. A gente falou também com o advogado Reginaldo Costa sobre pensão alimentícia, que é um assunto que sempre rende polêmica, né? Qual o alcance do direito e do dever? A gente debateu esse assunto aqui com o Dr. Reginaldo. E nós também tivemos a participação especial do promotor Ivan Castanheiro sobre meio ambiente e cidades. E falamos também com a advogada Brenda Lombardi. Ela veio aqui no Studios House e falou sobre a prisão no Brasil, o que leva uma pessoa para a cadeia. Foi bem legal. Foi muito interessante. E para fechar aquele mês, Renata, quem esteve aqui conosco foi o Emerson Camargo. O Emerson Camargo, ele que é diretor da Previseg, diretor da Monte Castelo, ele veio falar aqui sobre porte de arma, posse e porte de arma. O que é permitido pela legislação? Confiram aí. Adquirir uma arma com registro no SINARME, que é pela Polícia Federal, você tem que ter acima de 25 anos de idade, comprovar efetiva necessidade, residência fixa, local de trabalho, não pode estar respondendo a inquérito nem processo, tem que ter antecedentes criminais sem nenhum antecedentes. Então, são vários quesitos que no próprio site da Polícia Federal, né, no SINARME, você entra lá, tem além de todas essas dúvidas que você pode estar tirando ali, ainda tem como você preencher o cadastro para você já ver como que funciona. Então, assim, para começar, qualquer pessoa pode ter. Pode ter. Desde que atenda esses requisitos. Requisitos da legislação. Nós temos hoje o Estatuto do Desarmamento. Né? Eu sou armamentista, então se eu falar, o que você acha? Eu falo, nem acho, nada. Porque nós temos que ter direito à defesa, tá certo? Aqui, muita gente, eu converso com muita gente, eu sou ex-militar da Polícia Militar, fiquei 13 anos e meio lá, eu tenho 13 anos de segurança privada. Então eu conheço os dois lados. Então muita gente fala assim, mas você acha que todo mundo deveria ter arma? Sim. Todo mundo poderia portar arma? Nem todo mundo. Agora, a posse da arma de fogo, todo mundo deveria ter. Aí quando você fala em posse, é a posse dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho. Do seu local de trabalho. O pessoal confunde muito, né, Renata? O Emerson, o que é a posse e o que é o porte de arma? Qual que é a diferença dos dois aí? Quem pode ter um, quem pode ter o outro? Para os dois, tanto porte quanto posse, você tem que começar pela Polícia Federal. Primeiro você tem que ter a posse. Comprei a arma. Depois que eu comprei a arma, aí você entra na parte lá da Polícia Federal que é porte de arma. Que é quase urbanamente impossível você tirar. Por quê? Porque você tem que mostrar necessidade efetiva de
de risco de vida ou acontecer alguma coisa para eles se liberarem. Isso para você ter a arma e poder andar com ela. Que você não sendo um militar, um policial, você é quase impossível. Então, mesmo hoje, com as facilitações assim dos últimos anos. Renata, não houve facilitação nos últimos anos. Porque é o que muito se discute, não é, Emerson? Sempre teve isso, sempre teve a legislação e qualquer um podia comprar. Em março, nós tivemos uma entrevista super esclarecedora com o Dr. Fabiano Moraes sobre cuidados na hora de comprar e regularizar imóveis. Sim. Logo em seguida foi um mês especial da mulher e a gente falou com 7 advogadas, Renata. 7, hein? 7 advogadas. 7 mulheres advogadas passaram por aqui. Começando por Gabriela Sassi e Priscila Bortolotti. E também elas falam sobre as mulheres na advocacia. Além da questão do mês da mulher, falou sobre mulheres na advocacia. Depois recebemos aqui a doutora Marina D'Ambrosio, que falou sobre perícia, e com a advogada Kênia Santos sobre direito das mulheres no mercado de trabalho. Um mês especial só para as mulheres, né? E o último episódio, vocês vão se lembrar, a gente falou com 3 mulheres, né, para fechar aquele mês de março. Uma vez, né? Exato. Falamos sobre o papel das mulheres em cargos de liderança e conversamos com as advogadas Daniela Gulo de Castro Melo, a advogada Shirley Moura e Maressa Cremasco. Numa multinacional que a gente lida lá no escritório, a diretora jurídica é mulher. A diretora de RH também, todas as outras diretorias são masculinas. Então, a gente tem essa dificuldade de ver nos cargos de direção as mulheres, mas elas estão chegando pelo direito. Que legal. Esse está sendo o atalho, vamos dizer assim, né? O atalho pelos quais... Porque quem entende direito... direito... Eu gostei do Maressa! Quem entende direito, busca direito. Conquista Eu acho que você direito. deveria ver mais vezes aqui. Nossa... Então, quem entende de direito, busca os seus direitos, consegue argumentar e conquistar, porque conquista não são imposições, conquista é aquilo que você demonstra que você realmente tem direito àquilo. Então, o jurídico, ele abriu oportunidade, por isso eu entendo que grande parte das meninas estão dominando a advocacia, no escritório, nos jurídicos internos, e no escritório a gente tem o nosso patrimônio. Pois é, Maria, o nosso patrimônio. Eu acho assim, né? A Daniela falou bonito, né? A Maressa mais ainda. Você também, mas elas não passaram pelo que eu passei, né? Era então, outra assim, realidade, né? Era uma realidade totalmente diferente, né? E é por isso que a gente quer, no bom sentido, te explorar aqui, Shirley. No mau sentido. Eu disse, porque eu imagino os obstáculos, porque se até hoje vocês passam ainda por obstáculos, desafios. Imagina a Shirley, né? Num momento em que era única no escritório, mas assim, no geral também, na advocacia, o que você deve ter passado nos próprios ambientes do judiciário, como é que foi isso? Porque na realidade, principalmente direito do trabalho, né? Um escritório que realmente advoga para empresas, e a maioria dos processos nossos realmente era trabalhista. Então, eu só fazia trabalhista no escritório, assim, com bastante força. E não tinha advogada, você podia contar no dedo. Então, hoje eu até brinco, era a doutora Sara, a doutora Francisca, a doutora Esmeralda. Eram poucas mulheres que se aventuravam a estar lá enfrentando, porque era um enfrentamento, apesar de realmente existir o respeito, né? Mas você chegava lá com aquele... juiz já velho, 70, 60 anos, né? Imagina eu, 20 anos, eu me formei 20 anos lá, desesperada, porque era um ambiente de homens, né? Era um ambiente que não se dominava a mulher. Aí sim, aí foi chegando, né? Em abril, nós abrimos o mês com o Dr. Renato Vidotti falando sobre um tema super novo, violência institucional e proteção à vítima no processo criminal. Também falamos sobre maus tratos, né? A gente trouxe aqui a doutora Valdete Cope, ela que inclusive preside a comissão de meio ambiente, bem-estar animal, enfim, falamos muito sobre esse assunto aqui com a doutora Valdete. Renato e Rafael, ainda no mês de abril, nós recebemos aqui o presidente da OAB de Limeira, naquela época ele tinha acabado de ser empossado como presidente da OAB aqui de Limeira, Dr. Márcio Fernandes Silva. Ele falou sobre os direitos da advocacia. Então vai ser uma comissão mista para atender de forma geral os anseios que nós enxergamos tanto na classe quanto na sociedade. Então as comissões têm essa importância. Sem as comissões,
A OAB não funciona. A OAB não se resume numa diretoria. Ela tem que estar alinhado com as comissões. É elas que vão defender. Olha, Márcio, comissão de prerrogativas. Agora, abuso de autoridade é crime. Então, quando há um abuso, quem se aciona? Ou o presidente, ou a comissão de prerrogativas para poder representar o colega na delegacia, no fórum, né, alguma blitz. Então, o advogado ele sempre está assistido por alguém. Então, as comissões para auxiliar nesses trabalhos. Então, acionamos a diretoria, às vezes, mas sempre as comissões. Então, as comissões sempre estão de forma mais... As comissões são compostas por 5 a 20 pessoas. Não tem uma limitação de composição. Então, elas são importantes nesse sentido, de fazer a nossa vez, nos auxiliar quando precisamos, e se eu não posso estar presente, eu tenho alguém que fará muito bem esse papel. Né? As comissões acabam sendo o primeiro contato ali, então, Márcio. Nem sempre, mas ela sempre vai estar alerta e disponível caso algum diretor não possa. Isso falando nas prerrogativas. As demais não, as demais são as comissões que trazem para nós, olha, doutor, enxergamos um problema X. Vamos fazer esse trabalho? Ok, vamos fazer o trabalho. Então elas se reúnem, né? Como diz o pessoal, se conversam, se falam, apresentam o problema e já dão a solução. E em maio foi a estreia do Rafael Sereno aqui na bancada do Entendi Direito, né, Rafael? Bem desse programa. Pois é, e a gente falou nesse episódio 30, no 30º episódio, com a advogada Fabiana Massari, sobre as circunstâncias da demissão por justa causa. E também nesse mês, Renata e Denis, nós tivemos aqui a presença do Dr. Daniel de Campos, que veio explicar aquela situação que ameaça servir cargos de servidores na Prefeitura de Limeira, um tema bem polêmico. O secretário de Assuntos Jurídicos do município, foi um programa excelente para esclarecimentos, né? Aliás, um abraço para o Dr. Daniel, Renata. E não podia faltar um assunto super importante que interessa para muita gente, que é INSS. Quem não tem interesse por esse assunto, né? Quem já está aposentado e quem vai se aposentar, como é o nosso caso. Então, Renata, a doutora Márcia Granzotto esteve aqui para falar sobre os desafios da aposentadoria. É um assunto que quem não se interessa, né? Exato. E de previdência, a gente passou para direito do consumidor e trouxemos aqui no Estúdios House o promotor de defesa do consumidor de Limeira, Dr. Hélio Dimas de Almeida Júnior, que falou sobre como o Ministério Público pode ajudar o consumidor. Nem sempre a gente tem tempo de acompanhar tudo na rede social, em todo o jornal, e muitas vezes talvez nem seja caso de atuação do Ministério Público, né? E a gente tem que ter um pouco de embasamento para poder instaurar o procedimento também. Não posso simplesmente falar, eu acho que isso aqui está errado, vou instaurar um inquérito civil sem ter nenhuma reclamação, principalmente na área do consumidor. Na área do consumidor é até mais sensível essa questão por causa da representatividade, como eu disse. Tem 2 pontos aqui, como a gente está falando de consumidor, eu vou abordar. Primeiro, tem que ter bastante gente reclamando. Às vezes eu vou olhar a rede social, tem lá 10, 15, 20 pessoas reclamando. Será que é um grupo de pessoas que justifica a nossa atuação? Tem um interesse social, um interesse coletivo que justifica a atuação do Ministério Público? Talvez não seja suficiente. Eu posso entrar com uma ação e o juiz falar, não, o Ministério Público não pode reclamar, não pode entrar com essa ação, não pode pedir essas questões, porque não tem legitimidade. Então é um risco, né? Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado antes de entrar. E um outro ponto, a depender, vou dar um exemplo aí até do questionamento do Edmar. Uma operadora de televisão, de TV a cabo, ela distribui esse aparelho em um estado, em 2 estados, no Brasil inteiro. Aí a gente tem ainda a questão da competência. Não é o promotor de Limeira que vai poder entrar com essa ação. Entendeu? Entendi. Na área do consumidor, quando o dano é local, por exemplo, cidade de Limeira, Iracemápolis, é da promotoria de Limeira. Quando o dano extrapola o espaço territorial do município, chegando a se tornar regional, digamos, ou até mesmo nacional, a competência é da capital do estado ou de Brasília. E no mês de junho nós abrimos um assunto tributário. Nós trouxemos aqui o Dr. Felipe Zalaf e fizemos a seguinte pergunta para ele: por que pagamos impostos sobre algo que já é nosso? E ele deu várias explicações sobre esse tema. Por que, Rafael? Por que deles? Não, e a gente entendeu por que a gente paga, mas a gente não gosta. Né? A gente não gostando. Mas, Renata, ainda naquele mês, quem veio aqui no estúdio foi a vereadora Mariana Calça. Ela também é advogada e, no caso, ela veio falar sobre a aplicação das leis voltadas para a proteção das mulheres vítimas de violência
doméstica, um assunto muito importante. Isso, e na sequência, no episódio seguinte, nós conversamos com o advogado Douglas Silva e o analista de dados, Rafael Martinatti. Nós conversamos bastante, né, sobre LGPD e fake news nas eleições lá aqui nós estamos em junho, né? Em junho já estava fervendo, né, o clima que antecedia as eleições e falamos bastante sobre a proteção de dados. Eu penso que os grandes provedores de conexão e provedores de internet no geral, né, eles têm uma grande responsabilidade durante o processo eleitoral, porque eles registram, transmitem uma ampla imensidão de dados, né, dos seus usuários em suas plataformas, né. E pela experiência pessoal do nosso escritório, quando a gente atua nesse tipo de casos, né, de difamações, injúrias, que são realizados no âmbito da internet, das redes sociais, a gente observa que os provedores, muitas vezes, quando o usuário ele tenta fazer o processo de notificação, porque a política de privacidade da empresa ela não foi respeitada pela própria empresa, ela demora muito em dar uma satisfação para os usuários. Então, ele tem que se socorrer do Poder Judiciário. Então, se você tem, através do Judiciário, da Justiça Eleitoral, convênios, algum tipo de tratativas de cooperações com os provedores de internet para que isso seja agilizado, um atendimento mais rápido, penso que sim, você pode combater a desinformação numa medida de forma mais urgente que possa influenciar no processo. Eu acho interessante também que algumas dessas ferramentas, para Facebook e WhatsApp, para Facebook e Instagram, que é permitido o impulsionamento. Então, a lei eleitoral tem uma resolução muito boa, que foi lançada em janeiro desse ano, que a gente vai falar algumas coisas sobre ela, mas o impulsionamento, que é a propaganda, eu pagar para o Facebook, pode ser feito desde que com algumas regras, só pelo candidato, partido, coligação, tipo um apoiador não pode fazer. E uma coisa que eu achei interessante é o uso de tecnologia para combater esse tipo de coisa. Então, no Telegram tem o bot do TSE, que ali dentro da ferramenta já está, informa todo dia. Uma outra coisa é o bot do WhatsApp, o bot do TSE no WhatsApp. A gente vê... fazer uma denúncia, até como saber fake news, horário de votação. Então, eu acho que nesse ponto... o uso essas parcerias do TSE com as Big Techs, elas sim trazem resultados assim, na agilidade, e para os eleitores essas novas ferramentas são bastante interessantes. Então é muito recomendável que quem tem o Telegram, quem tem o WhatsApp, cadastre esses bots. Né? Então, eu posso até te passar a vocês os números depois, mas é um canal que todo mundo tem na mão, é um canal de denúncia que passa a estar no WhatsApp de todo mundo. Fácil e rápido, né? Fácil e rápido. E nesse mês de junho nós falamos sobre um tema também super atual naquele momento, que era a famosa lista da ANS. Nós trouxemos aqui o Dr. Rodrigo Calderari, que fez um programa super esclarecedor sobre um tema que provoca dúvidas até hoje. Vamos lá, falar desse contexto mais histórico. Então, por ser briga, toda vez que o plano de saúde negava o tratamento, o consumidor ia procurar o Poder Judiciário. Até então, nos tribunais estaduais, prevalecia, e aqui eu estou falando de uma questão de maioria, que, e aí eu vou citar o teor expresso da súmula do entendimento do Tribunal de São Paulo. Havendo indicação expressa do médico que assiste o paciente, é abusivo eu, operadora de plano de saúde, negar aquele tratamento simplesmente porque ele não está no rol da ANS ou tem natureza experimental. Vamos deixar congelada a natureza experimental e vamos focar no rol da ANS. Então, eu não poderia negar só porque não está no rol da ANS. Só que, então percebe que existe um entendimento de que a lista é uma lista de exemplos, certo? O que está lá é exemplo, só que eu, juiz, posso entender que outras alternativas terapêuticas podem ser aplicadas ao caso. Perfeito. Só que o que deveria acontecer quando o juiz recebe um processo e fala, olha, entendo que são só exemplos, pode conceder esse tratamento. Eu vou emitir uma ordem judicial para o plano de saúde conceder o tratamento. O juiz não deveria procurar um especialista? Consultar pelo menos um parecer, que nem agora nós temos um núcleo de apoio ao Poder Judiciário, mas quando não, existem especialistas da confiança do juízo. Só que isso acabou não acontecendo. É aí que é a briga, e é aí que vai vir a questão do taxativo mitigado. Porque se eu, juiz,
fala, ó, exemplificativo, o médico assistente comprovou, ele indicou para o paciente, então se aplique. Isso acaba havendo uma cobertura indiscriminada, porque bate no judiciário, concede, bate, concede. Então, qual foi a falta de contentamento das operadoras de plano de saúde? Foi o fato de que não estava havendo uma pesquisa técnica. Tudo bem, você entende que é exemplificativo, que podem ser cobertas outros procedimentos que não estão no rol, mas você não consulta especialista, porque tem lá a indicação do médico do paciente, mas ele é médico do paciente. Será que eu não preciso fazer um diálogo, conversar com outros profissionais? E até mais para frente a gente vai conversar. É um dos requisitos da decisão do rol taxativo mitigado. Bom, e enfim, pessoal, a gente chegou no segundo semestre de 2022. E para abrir o segundo semestre, quem veio aqui foi a advogada Bruna Silveira Dias. Ela que é bastante atuante nas redes sociais. Ela veio falar justamente sobre marketing, empreendedorismo e comunicação na advocacia, que é um tema que desafia muitos advogados. O pessoal jovem da advocacia jovem já está bastante empolgado, mas tem bastante gente com dúvida ainda sobre esse assunto. E para você ver, né, como a gente vai de uma ponta a outra. No episódio seguinte, nós trouxemos aqui o Dr. Arthur Salib, ele que preside o Tribunal de Ética e Disciplina, né, de Piracicaba, e ele falou, inclusive, sobre muitos assuntos, também sobre essa questão que foi falada no episódio anterior, sobre ética na advocacia, quando um tribunal da classe precisa intervir. E nesse mês de julho, nós conversamos também sobre os 5 anos da reforma trabalhista com o advogado Eduardo Mecati. E logo na sequência, nós trouxemos aqui o Dr. Reinaldo Rossi Júnior para falar sobre um assunto também super atual e polêmico, que é hackeamento de contas em redes sociais. Tem muita gente tendo problemas ainda neste ano. É um assunto que não vai sair de pauta neste ano, não. Para as pessoas verem, né, o quanto os episódios, embora aconteceram no ano passado, ainda são muito importantes para esclarecimentos, para você que pode voltar lá e consultar esses conteúdos a qualquer momento, não é? Temas atuais, né? Tão atual quanto esse que eu vou falar agora aqui, Renata, que é júri popular. Eu, particularmente, foi um programa incrível. Eu acho que foi o tema do TCC do Rafael também deve gostar um pouquinho desse assunto. E quem que a gente trouxe aqui para debater esse assunto? A professora e advogada Iádia Salum Machado e a advogada Ângela Souza, advogada criminalista, Renata. Esse assunto rendeu muito bate-papo aqui, muitas dúvidas foram esclarecidas e, para mim, foi um assunto bem legal, porque eu gosto de júri popular. E é por isso que vale a pena ver um trechinho. Aí teve uma troca de juiz e esse novo juiz que assumiu o caso entendeu que não era o caso de pronúncia e condenou ele com base no Código de Trânsito Brasileiro. Fora do Código Penal. Sim, porque né, doutora Ângela, é um fio de cabelo, às vezes eu falo, é um fio de cabelo que diferencia o dolo eventual da culpa, né, da culpa consciente. Então, é uma questão de interpretação. Pega um juiz, né, mudança de juiz, muda a interpretação, ou pega-se um júri popular, né, o nosso juiz popular, que também ele fala, nossa, mas a pessoa não queria matar. Ela realmente, ela fez tudo errado, mas o desejo dela não era matar, e aí desclassifica para homicídio culposo. Então, é muito comum. Em acidente de trânsito, a acusação sempre chega batendo como dolo eventual e a defesa, né, também batendo na mesma medida como culpa. E em agosto, o assunto foi planejamento patrimonial e sucessório com o Dr. Rafael Oliveira, do escritório Birajara Gomes de Melo. E foi muito bacana também, muito esclarecedor, né, David? Foi sim, Renata. E eu falo para todo mundo que é empresário, nos assiste, eu questiono empresário, assistir esse episódio, porque foi muito esclarecedor. E também, no episódio seguinte, a gente também abordou a questão do ambiente de trabalho, com a advogada Jocasta Martins Roque, e ela falou, Renata, sobre o uso do WhatsApp no ambiente de trabalho. Eu admito que eu nunca uso o WhatsApp no serviço. É nossa ferramenta de trabalho, não tem como, né? Pois é, e a gente terminou aquele mês falando sobre um outro tema importante para empresários. Trouxemos aqui o advogado Dr. Rafael Rigo e ele falou sobre renegociação de dívidas, principalmente aquelas deixadas pelo período da pandemia. Vale a pena dar uma olhadinha. Só fazer uma breve, essa questão que eu comentei pré-pandemia, que nós tivemos um período muito bom da economia no passado e viemos de uma crise aí de 2016, né? Não lembro exatamente se começou em 15, mas... Acho que começou até um pouquinho antes, 2014. Que foi aí acumulando e transformando numa crise muito pesada para muitas empresas, né? Em 2016. E o que acontece? Dependendo
o porte do seu problema, isso para vocês recuperar se torna muito difícil. E muitas vezes, o que aconteceu com várias empresas? Quando ela estava num degrau, puxa, agora eu estou me estabilizando, veio a pandemia. E fechamos o mês com a participação especial. Foi muito bacana mesmo. Todas as participações são, né? Mas foi muito bacana a participação da juíza da Vara Única de Cordeirópolis, a doutora Juliana Freitas. Ela veio aqui e contou um pouco da sua trajetória, que é admirável, e é por isso que a gente separou um trechinho para você também. A minha preparação, ela aconteceu de forma que eu conciliei esse trabalho com os estudos. E, naturalmente, aconteciam idas e vindas. Nesse processo, eu pude formar uma clareza com relação aos meus objetivos. Então, inicialmente, prestava concurso para as 3 carreiras com acesso por concurso, né? Do sistema de justiça, que são a Defensoria Pública, o Ministério Público, a magistratura. E, com o tempo, fui formando a minha decisão e tendo mais nitidez desse objetivo voltado para a função de juíza de direito. Eu também tenho os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos e ao longo da minha preparação eu tive essa alegria de ser mãe por 2 vezes e tive a grata oportunidade, né, com o apoio da minha família, de fazer essas pausas. Então, fiz pausas, vivenciei os momentos ali que são de maior proximidade, do bebê e da criança com a mãe. Então, tive também essa oportunidade antes do ingresso da magistratura. Então, esse foi mais um componente também na minha preparação. Era mais um elemento para equilibrar e para levar em consideração ao lado, né, da necessidade de trabalhar, porque eu, né, fui, além de mãe, arrimo de família nessa situação e nesse momento de preparação que antecedeu o ingresso na carreira. Em setembro do ano passado, a gente começou aqui com um tema que é novo no direito, direito sistêmico. Lembra, Renata? Lembro. A gente conversou aqui com a doutora Maíra Polo e Gabriela Sassi, um tema super novo na advocacia que vale a pena sempre rever. Falamos também sobre os conflitos em condomínio, gente. Falou em condomínio, não tem jeito, né? Lembra de conflito, não tem jeito. E a advogada Juliana Santos, do escritório, vocês vão me ajudar, Eurípides Antônio dos Santos, da Silva, falou com a gente aqui. Foi, Renato, para fechar com chave de ouro, esse mês a gente recebeu o Dr. Noeti de Castro Melo. Por que a gente recebeu ele? Para ele falar sobre os 50 anos de advocacia, Renato. Quantas histórias, Meio século, Meio né? século. E quanta, que nem o Rafael falou, quanta história, e vale muito a pena relembrar. Isso aí foi bem legal, porque também os filhos todos estiveram aqui nos bastidores e o doutor Noedi se emocionou, inclusive, contando a trajetória dele. Veja aí um trechinho, mas depois você vai lá no canal e revê esse conteúdo todo. A minha profissão, quando eu falo que nós temos clientes de 60 anos, etc., eu peguei por conta da mensagem do Luiz Gulo. Mas o que eu estou levando da minha vida de orgulho nesses 60 anos de empresas que estão conosco? Eu conheci pessoas que não voltam mais. Pessoas de perfil que não... Olha, mas eu trabalhei com Salim Hanna, pai de Eduardo, João, Miguel, hoje da Hanna. Eu trabalhei com eles. Eu trabalhei com Luidino Burigoto, fundador da Burigoto, há mais de 50 anos atrás. Eu trabalhei com ele. Emanuel e Júlio Varga, da antiga Varga, hoje ZF. Abílio Pedro, velho Abílio Pedro, do Calcário. E eu estava pessoalmente com ele. São clientes que até hoje estão conosco. Enoque Cluanes, por isso que eu lembrei com quem eu trabalhei na Invicta e posteriormente na Cone, com Marcelo. Elenir, Bernardino Quinelato, são amigos da cidade de Rio Claro, donos da empresa Chobel, com quem eu aprendi muito há mais de 40 anos. Ambrósio, Nelson, Sebastião Fumagalli, olha onde eu vou. Hoje,
Max Wilson, Josp Maxo, seu Sidney Del Gaudio, foi meu presidente da área emérito e que me levou para o trabalho até hoje em Curitiba, por conta dele. O seu Ângelo Lima, fundador da Mastra, quantos anos juntos? Narciso Almeto, da usina Santa Lúcia, Armindo e Antônio Carlos Pagiaro, da Leve Forte, amigos que, muitos vivos, que até hoje pertencem aos clientes dessa equipe. E o mês de outubro, é claro, foi um mês que marcou muita coisa, né, gente? Que mês de outubro! Mas é claro, a gente teve que começar outubro falando de eleições, porque logo no primeiro domingo foi o dia de votação em primeiro turno, né, das eleições gerais, mas também foi um dia muito importante para a gente, especialmente, né, meninos? Com certeza. Aniversário. Exato, nós completamos naquela primeira quarta-feira de outubro 50 episódios. Foi muito marcante, a gente recebeu um mimo tão bacana aqui do pessoal do Studios House, da Ju e do Renato. E também foi por aqueles dias que completamos também um ano de casa, né? Um ano de Entendi Direito, e foi muito bacana. E é claro que a gente não podia, né, chegar aos 50 episódios, a um ano, lá naquele momento, que agora a gente está aqui na reta para o segundo ano de podcast Entendi Direito, sem a parceria que nós temos firme e forte aqui com o Studios House. Você precisa conhecer. Se você, na sua empresa, se você é um profissional liberal, independentemente do segmento, né, Denis, do que você faz, se você é professor, se você é dentista, médico, advogado, precisa estar nas redes sociais. E você precisa, é claro, mostrar um produto de qualidade. Um bom som, boa iluminação, um ambiente agradável, suporte técnico para fazer os recortes e edição, e o Studios House faz tudo isso aqui para você. Se você quer fazer um programa, um podcast, se você quer só os recortes mesmo para apresentar os seus produtos ou a você mesmo, corre para o Studios House. Com certeza você vai ter um tratamento adequado para apresentar o seu produto e os seus serviços nas redes sociais. Não é isso, Denis? É isso mesmo, Renata. Mas voltando à nossa retrospectiva, né, nosso episódio 50, lá em outubro, nós fizemos uma entrevista esclarecedora com os advogados Pablo Biasotto e Leonardo Pierrotti às vésperas da eleição. Não tem uma outra forma de falar, mas a ignorância da nossa população é no sentido de não entender a distinção entre Câmara e Senado. A pergunta era a seguinte: eu posso votar num senador ou deputado estadual que concorre por outro estado? Olha, e essa dúvida às vezes ocorre. Tem gente que é acha verdade, que pode, e vai lá, digita, e daí não sai tudo errado, né, doutor? Vai dar certo, pois né? E a resposta é não. Por quê? Porque, como vocês veem, o deputado federal, ele representa o povo daquele estado. O senador representa o estado em si, né? Então, você perceba que você não consegue votar em um deputado federal ou senador que que concorre por outro estado, justamente por isso. Porque ele está lá representando o povo para a formação da vontade nacional. Essa é a função básica do legislativo. E aí, separando as funções da Câmara e do Senado, posso afirmar para vocês que a Câmara é o órgão que basicamente inicia o processo legislativo. Grande maioria das vezes, a grande maioria dos projetos legislativos vão se iniciar na Câmara. Por exemplo, um projeto de lei que o presidente propôs, né? O presidente tomou a iniciativa e propôs. Ele vai tramitar por onde? Por onde que se começa a discussão? É na Câmara. Via de regra, tudo começa na Câmara. Raramente vai começar no Senado. Quando vai começar no Senado? Quando forem projetos de lei de competência privativa do Senado. Tá? E um outro papel muito importante da Câmara, por exemplo, a Câmara ela autoriza o Senado a instaurar processos contra o presidente da República, os ministros de Estado, e enquanto o Senado é quem vai julgar essas pessoas pelos crimes políticos que eles cometerem. Renata e Rafael, ainda em outubro a gente trouxe aqui duas pessoas, o procurador municipal Paulo Roberto Barcelos da Silva Júnior e o secretário de Urbanismo Matias Raso, e eles abordaram um tema super importante,
chácaras e recreio irregulares. Renata, a gente sabe que aqui em Limeira tem muito essa questão, tem muitas ações na justiça da prefeitura tentando tirar esse povo, e esse assunto foi bem pertinente e foi um dos campeões da audiência. Foi mesmo. E depois nós tivemos aqui a participação de 2 pessoas falando sobre um tema super polêmico, atuação e os limites da Guarda Civil Municipal. Nós trouxemos o secretário de Segurança, Wagner Mark, e o advogado criminalista Davi Remédio, e eles tinham divergências de pontos de vista desse assunto, né? Foi bem interessante, foi bem marcante, um programa que também é muita polêmica e vale a pena assistir. E depois, para fechar o mês, também um outro assunto super importante, comunicação com segurança na internet. Nós trouxemos aqui o Dr. Henrique Lourenço e o Dr. Otávio Breda, do escritório Greve Peugeot, e eles falaram um pouquinho sobre esse assunto tão relevante. Renata e Rafael, isso está fresquinho na mente porque foi no penúltimo mês do ano passado, hein? Em novembro a gente trouxe aqui o Sérgio Luco para uma entrevista emocionante. Foi mesmo. Renata e Rafael, simplesmente 54 anos dedicados ao Poder Judiciário. Ele contou toda a história dos 2 fóruns, contou sua trajetória de ingresso no Poder Judiciário. E eu, particularmente, achei um programa super interessante conhecer um pouco mais a história do Sérgio. É importante a gente conhecer as histórias, né, as referências que nós temos. Exatamente, nós temos aqui na cidade, em toda a região e por aí afora. E no mês de novembro, mês da consciência negra, né, gente? A gente não podia deixar de falar, como não deixamos de falar de igualdade racial. Trouxemos aqui no Estúdios House a advogada a doutora Zaira Castro e a chefe do cartório criminal de Limeira, a Mary. Começamos o programa naquele momento eu perguntando para como que eu falo o seu nome? Mary, enfim, aí ela falou Mary Cristina Teixeira, foi muito bacana. E nós falamos também sobre penhora, o que fazer para bloquear bens para garantir o pagamento da dívida. Quem veio falar aqui sobre esse assunto foi a advogada, a doutora Bárbara Batista, e foi super bacana também. E o pessoal chora até hoje ainda por causa da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano passado. Naquele mês de novembro ainda, estava aí na Copa, a gente trouxe aqui o advogado Dr. Rodrigo Ponte, Renata, e ele falou sobre a questão de horário de trabalho durante a Copa. Como é que os trabalhadores iriam fazer nos dias de jogo da seleção, né? A gente esclareceu bem esse assunto aqui, tirou várias dúvidas. Ao contrário do que a grande maioria acho que deseja aí, não é feriado, tá? Dia de jogo da seleção não é feriado. Até porque não há nenhuma legislação, nem a CLT, nenhuma outra legislação específica que determina que o empregador deve dispensar o funcionário ou que esse dia não é um dia de trabalho normal, tá? Então, infelizmente, não tem jeito. Não vai ter jeito. E também não adianta invocar a lei de 2014, porque quando o Brasil sediou a Copa, parece que teve uma legislação especial que permitia, na época, que alguns estados e municípios pudessem, a autoridade poderia decretar feriado. Mas era uma lei específica, né, doutor? Só para 2014, já foi, né? Exatamente, essa lei foi só para 2014. Eu não me lembro ao certo o número dela ou o que ela retratava, mas tinha alguma coisa específica com relação a, vamos dizer assim, tornar aquele dia dos jogos, uma espécie de ponto facultativo, a depender do que seria decidido pelo Estado, pelo município ou até mesmo pelo empregador. Bom, último mês do ano, dezembro, esse está mais fresco ainda na memória de cada um, a gente falou sobre investigação de paternidade e os direitos envolvidos. Quem esteve aqui conosco para falar sobre o assunto foi a advogada Mariana Teles, Renata e Rafael. E nós fechamos a temporada 2022 também com um programa super bacana. Estávamos no final do ano e nós trouxemos aqui a doutora Fabiana Massari e a doutora Mariana Francescato. Elas falaram sobre direitos dos trabalhadores no final do ano. Foi super bacana. Tempo que ele tem aí, que não seria mais direito dele de férias, e se for o caso de umas férias coletivas, é pago como licença remunerada. Então, o empregado vai receber aqueles dias parados, aqueles dias que ele parou, não vai contar como férias e ele vai receber. Então, para o empregado, quando ele tem essa situação, porque as férias coletivas, ela é dada por uma necessidade da empresa. Por algum motivo, administrativamente, a empresa decidiu que parar é melhor do que trabalhar, certo? Então, é uma necessidade.
Se acontecer de, nesse tempo, ter alguém que não faz jus àquelas férias, ela arca com essa questão, né? Então, ela vai pagar como licença remunerada os dias que excedem as férias daquele funcionário. Ela não pode, tipo, descontar de férias futuras ou mesmo fazer ele depois compensar esses dias, vamos supor assim. Ela não pode fazer isso. Isso, gente. Encerramos esse primeiro episódio de 2023 com uma grande retrospectiva aí. Não conseguimos, claro, colocar trechos maravilhosos de todas as entrevistas, de todos os entrevistados que passaram aqui na casa em 2022. Mas foi bacana, né, gente, rever esses momentos, né? Foi, sim, momentos interessantes, descontraídos, alguns importantes, todos importantes, aliás, né? Mas eu queria fazer um adendo aqui, Renata e Rafael. A gente é tão exclusivo que só o podcast Entendendo Direito faz retrospectiva no primeiro mês do ano. Geralmente o pessoal faz no último mês do ano, né? A gente é diferentão, Renata. A gente gosta de fazer no primeiro mês do ano e retomar tudo que foi no último ano até o último de dezembro. Porque eu acho que é válido, até porque também a gente também precisa ver também a questão, além de sermos exclusivos, né, Denis, a gente quer fazer diferente mesmo, a gente também pensa, né, de forma estratégica, porque o pessoal do meio jurídico, quem é do meio jurídico sabe que está retomando aí o recesso forense. Então, a gente ficou, né, também essas semanas aí também descansando um pouquinho, porque a gente merece também, a gente também é filho de Deus, mas também teve o recesso forense, o pessoal do meio jurídico está retornando agora, e é claro que a gente agora vai colocar em prática, já a partir da próxima semana, todo o nosso planejamento estratégico desse novo ano, não é isso, Rafael? Sem dúvida, Renata, e todos os temas que nós abordamos aqui, a grande maioria, né, acho que isso fora a parte da Copa, que era assunto daquele mês da Copa, mas todos podem ser revistos e válidos nesse ano. Por isso que vale a pena voltar lá e assistir os programas na íntegra, porque tem muita informação super atual, com profissionais de destaque aqui do direito de Limeira, e que foi tão marcante. Direito e região, isso, Limeira e região. Então vale a pena assistir todos os episódios, vai num período que você tem um tempinho e assiste lá com tranquilidade. Boa noite, Rafael. Boa noite, Denis. Ótimo ano para nós, aqui para casa, no Estúdios House. O Renato, a Juliana, um ano abençoado para todo mundo. A gente espera que vocês fiquem com a gente nesse 2023 também. Sugira pautas, mande aí, sempre participe conosco, interaja. Nossos programas são ao vivo e a gente consegue reproduzir aqui aos nossos entrevistados. Vai ser muito bom poder contar com você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, reveja todos esses conteúdos que o Rafael acabou de citar e nos acompanhe, tá? Nesse 2023 e para sempre aí. Na quarta-feira que vem a gente está de volta com um novo programa e um novo entrevistado. Até lá!